Olá para todos, eu sou Denise Nercissian e aqui no nosso espaço da BFM eu trouxe uma colega para a gente conversar. Eu queria apresentar a nossa colega, é a Amanda Fernandes Nascimento. A Amanda ela é residente do segundo ano ali na Faculdade de Medicina no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E a gente quer conversar com a Amanda um pouco para ela compartilhar essa vivência, essa experiência da residência. Então conta pra gente, Amanda, você já está no segundo ano, como é que foi assim a tua percepção com relação a fazer a residência, quanto que isso tem impactado na sua formação? Eu acho que a residência ela sempre foi um desejo, desde que eu entendi que eu queria física médica. A gente já escuta da residência, né, na graduação, e quando eu entrei foi uma grande realização de um sonho mesmo, um próximo passo do que seria depois da graduação. E foi muito bom, assim, a minha primeira semana de residência ela foi atípica porque a gente teve contato com o professor da Flórida. Então eu já cheguei na residência tendo esse contato com pessoas que já estavam dentro da área clínica há muitos anos e tendo um curso de um professor que veio da Universidade da Flórida. Para mim foi assim, nada do esperado, foi muito legal. E continuando na residência, como a gente está lá inserido dentro do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, é muito bom sempre ter esse contato com o equipamento, principalmente que eu vim de uma graduação da pandemia, então era bem difícil essa parte que eu não tive contato com os equipamentos. O que eu tive contato foi em alguns estágios durante a graduação, mas sempre tomando muito cuidado, porque era no período da pandemia, então foi muito legal essa parte. Eu lembro que o horário assustou bastante, então a carga horária de uma residência ali, passar as 60 horas semanais é puxado, mas mesmo assim é muito corrido. Então, sempre tem alguma coisa ali pra gente fazer dentro do hospital, algum estudo que a gente está fazendo. Eu lembro que eu tinha bastante tempo para estudar, principalmente no começo da residência. Então, muitas coisas que eu vi que ficaram... que eu tive dúvida durante a graduação, eu conseguia sanar essas dúvidas durante a residência. Principalmente porque eu tinha os meus colegas, então tanto o meu residente do segundo ano, quanto os preceptores, eles me ajudavam bastante nessa parte. Sempre tem um apoio lá. É bem diferente de uma graduação que você precisa marcar um horário com o professor para conseguir tirar uma dúvida. Mais dinâmico, né? Mais dinâmico. E além disso, se eu tenho uma dúvida, eu conseguia chegar no fim do expediente e ir lá no raio-x, por exemplo, tirar uma dúvida. Então, eu estou estudando contraste ruído em imagens radiológicas. Aí eu vou lá no raio-x e eu consigo medir isso com o instrumento. No final do meu dia, eu não preciso esperar um laboratório, é bem na prática. E dentro dessa vivência que você está tendo, você enxerga assim, na instituição onde você está fazendo a residência, seu cenário de prática, né? O acesso aos equipamentos, você acha que isso está adequado? Tem te permitido aprender nas várias modalidades? Como você tem visto? Sim, o legal da minha residência é que a gente, além de fazer os controles de qualidade, que é o que o físico médico é mais conhecido, né, por fazer, a gente também acompanha uma rotina clínica. Então, a gente vai, por exemplo, na mamografia e vê como funcionam os exames da mamografia, os exames na tomossíntese, que é uma coisa que a gente estuda bem pouco na graduação, e eu acho muito legal quando a gente vai lá ver como que é essa rotina da equipe, como que o físico médico pode atuar nessa rotina. Então, na mamografia, por exemplo, quando eu estava lá acompanhando, eu percebi que nos exames que eram feitos na magnificação, tinha um artefato na imagem que às vezes a gente não conseguia ver, mas lá ele existia. Legal. Então a gente consegue ver, falar, comentar com a técnica, você tem recebido alguma reclamação dos radiologistas que estão vendo esse artefato? Ela fala, eles estão sim, e fala, a gente pode vir aqui mais tarde. E essa coisa de adequar a linguagem, como é que é? Porque a gente aprende às vezes muita coisa, termos muito técnicos, né? Terminologias que pelas normas são as mais corretas, mas como é que é isso no dia a dia? Como é que você percebeu que você tem que mudar a linguagem? Sim, tem que mudar. Eu lembro que nos meus primeiros acompanhamentos eu mais escutava do que eu falava, justamente para entender qual que era a linguagem deles e aprender com eles. Porque quando a gente chega lá, eles veem a gente como um físico e talvez até um metido, mas aí você começa a pegar amizade com
a equipe... Aquela coisa mais distante. É aquela coisa mais distante, mas você pega uma amizade com a equipe clínica, então eles começam a trocar essas ideias com você e você consegue se comunicar melhor com eles. O que é bom até para um treinamento, né? Então, quando vai dar um treinamento para os técnicos ou para os médicos, consegue diferenciar essa linguagem para os dois. Então, para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu queria que você comentasse assim, como você enxerga o teu papel de física médica, atuando nessa equipe que é tão multidisciplinar, como você enxerga que você pode colaborar? Tem um termo que eu chamo de físicos ativar, que é quando acontece alguma coisa no hospital, que alguém aparece na sala dos físicos e fala: oi, a gente está tendo um problema. Então, a gente vai lá e vê qual que é o problema e a gente sabe qual que é o problema, a gente já viu aquele problema. Então, um exemplo foi... Eu tenho 2 exemplos. Um foi um paciente que ele era um paciente obeso. Então, quando os técnicos tentavam rodar um protocolo, o protocolo não ia, porque o paciente era muito grande, eles estavam rodando um protocolo que era um paciente menor. Então, eles precisavam fazer esse ajuste do protocolo. E um outro foi um equipamento do pronto-socorro, que ele deu um artefato, um tomógrafo. E também os radiólogos estavam reclamando muito sobre isso. E aí também falaram: a gente está tendo esse problema. Aí foi a engenharia clínica que chamou a gente. Então, a gente está tendo esse problema, a gente até já comunicou o fabricante, mas será que vocês não podem lá dar uma olhadinha? E a gente viu, era só fazer uma calibração no ar. E resolveu. E foi muito mais simples do que chamar um fabricante, ter que talvez pagar uma visita de um fabricante. A gente já consegue estar ali inserido nesse dia a dia, né? Não só no controle de qualidade, que também é muito importante, sim, mas ali no dia a dia clínico mesmo. E fala um pouco, eu sei que você tem um trabalho, né, para concluir a residência. Como é que você enxerga que o resultado dessa tua pesquisa do trabalho ali, de conclusão de residência, pode colaborar ali com a instituição onde você está? Sim, então, meu trabalho de residência é sobre níveis de referência em diagnóstico, que ali é uma ferramenta para a gente começar o processo de otimização dos protocolos. No meu caso, são equipamentos de tomografia, então eu faço primeiro essa investigação dos níveis de referência para depois eu chegar nesse processo de otimização dos protocolos, isso. Então, eu levantando esses estudos, fazendo estudo, eu consigo mostrar, principalmente para os médicos, eu acredito, e fazer essa avaliação com eles para ver se eu consigo reduzir a dose, sempre avaliando a qualidade da imagem. Pensando nisso, dentro de um hospital, eu preciso não só fazer a avaliação da qualidade da imagem, utilizando parâmetros que a gente vê, então, sinal ruído, contraste ruído, mas eu preciso ter uma avaliação clínica, que aí estar dentro do hospital já me ajuda. E no final, sempre chegar numa otimização de um protocolo que vai reduzir a dose do paciente, sempre garantindo a qualidade da imagem. Muito bem, tá bom. Muito obrigada, Amanda, pela tua participação aqui no nosso espaço, e fica o convite você também para participar da associação, para conhecer mais a BFM. Um abraço para todos. Obrigada.